Aí, agora sim. Agora eu acho que a gente vai conseguir falar, Josué. Agora dá pra gente falar claramente aqui. Parece que pela internet vai ficar mais fácil, rapaz. Tomara. Ah, melhorou. Agora melhorou demais. Agora tá dando pra ouvir um arroz de título aí, ó. Ô, Josué, a gente tava falando aqui agora exatamente sobre o Léo Senna, rapaz. Era um assunto que eu queria até explorar com você, porque tem colegas aí de Goiânia que disseram que a possibilidade do Léo Senna renovar contrato com o Goiás, mas há um interesse do Atlético aqui. Tem alguma novidade nessa questão do Léo Senna, Josué? Não, por enquanto não, né? Houve uma procura do Atlético, né, algum tempo atrás, antes dessa pandemia toda. O Goiás tem uma prioridade muito grande, né, na renovação do contrato desse atleta. O Goiás chegou a fazer uma proposta que foi muito interessante, mas logo depois veio essa pandemia toda. O Goiás recuou, né, em termos de valores, né, e tudo mais. E o Atlético demonstrou um certo interesse. Tá tudo muito paralisado por causa dessa crise, por causa dessa pandemia toda aí. Eu acho que os clubes estão muito mais envolvidos, né, em solucionar o problema financeiro, né, de como que vai acontecer na sequência agora do ano, porque o futebol foi realmente muito afetado, né? Houve a paralisação de muitos contratos de patrocínio, né, verbas da TV. Então eu acho que tem que solucionar isso tudo aí primeiro para depois a gente dar um passo em termos da situação do Léo. Agora dá para agora vai. Josué. Ô, Josué, é o CJ que está falando. Prazer receber você aqui. É tudo ótimo, graças a Deus. Duas perguntas, uma muito rápida e não sei nem se você gosta, mas eu preciso saber, quantas vezes já te chamaram de Zezé de Camargo? Essa é a primeira pergunta. A segunda é o seguinte, amigo, para o torcedor, fica aquele jogo emblemático no pênalti do Riascos, naquele jogo do Tijuana, naquela campanha, e óbvio, outros jogos vieram, mas você também, como o Du disse aí, esteve em várias conquistas, né? 2 mineiros, teve a Libertadores, teve a Copa do Brasil, que afinal foi em cima do rival. Para o elenco, para você, Recopa, para você, qual jogo, pelo menos no vestiário, foi aquela loucura? Porque nós tivemos 4-1 em Flamengo, teve 4-1 em Corinthians, essas partidas da Libertadores sempre tendo que correr atrás e buscar. Mas para vocês, ou para você no elenco ali no vestiário, qual a partida que ficou marcada que você falou, meu Deus, essa aqui vai para a minha história? Vamos lá. Inúmeras pessoas já me chamaram de Zezé, tá? Isso, o pessoal brinca, o Zezé é um cara que eu conheço e sou fã. E ele brinca, porque... Vou contar uma história rapidinho para vocês. Teve uma época que quando eu jogava no São Paulo, nós fomos jogar lá em Pernambuco contra Santa Cruz. Na época, o Santa Cruz ainda estava na primeira divisão. E o Zezé estava hospedado no mesmo hotel e resolveu ir assistir o jogo. E foi no ônibus com a gente para o estádio, né, para assistir a partida. Eu sou pernambucano. Então, quando ele desceu do ônibus, os torcedores começaram a xingar ele. Aqui, porque tem um jogo aqui em Pernambuco. E ele falou, José, o pessoal tá me xingando. Eu falei, se vira, é bom. Já vai acostumando aí. Você já desceu cantando, né? Ai. Então, quando a gente encontra assim, a gente relembra essa história, sabe? E a outra pergunta sua, eu acho que o jogo que mais mexeu com a gente e onde a gente tava mais tenso, ansioso, nervoso, realmente foi a final da Libertadores. Foram 3 semanas, assim, que mexeram muito com o psicológico de todos nós jogadores, apesar de ter um elenco muito experiente, qualificado, mas desde do pênalti do Riasco, né, lá no México, depois do jogo da semifinal, onde a gente teve que reverter um resultado negativo de 2 gols, e a gente vem à final e temos outra coisa que para muita gente era praticamente impossível, que era reverter outro placar de 2-0. Então, essas 3 semanas, aí 2 semanas, mexeram muito com o psicológico nosso, né? Lógico que teve o desgaste físico, mas o emocional nosso estava abalado, e eu acho que a gente só conseguiu essa conquista. Primeiro, a gente tinha um fator essencial, que era o apoio da torcida,
E eu acho que a experiência individualmente, assim, de cada jogador para lidar com um momento tão delicado e tenso. Ô Josué, bom dia. Ale. Bom dia, Alexandre. Você tá com 40 anos, né? Você encerrou sua carreira depois da sua saída aqui do Atlético. É lógico que cada um tem um ritmo, cada um, né, se conhece, mas a gente vê, né, que tem muito atleta jogando ainda com 39, 40. Você decidiu parar logo depois que saiu do Atlético ali. Realmente você viu que já tinha cumprido tudo na sua carreira, já tinha ganhado título demais. Você sente saudade hoje ainda de ver, né, essas reprises aí, como o Panzi citou, seu título no São Paulo, título no Galo, título na Seleção Brasileira, né? Você realmente viu ali quando acabou o contrato com o Atlético, já dava para encerrar, já não queria mais? Vamos lá, prazer falar com você, tá? Cara, eu acho que eu poderia ter jogado mais 2 anos, né? Mas como minha esposa estava com 8 meses de gravidez, então eu avaliei muito. Eu falei assim, ó, eu vou voltar para o estado, né, de Goiás. Quem sabe, se tiver uma possibilidade de a gente encerrar no próprio Goiás, a gente faz 1 ano, 2 anos e acaba encerrando a carreira por lá. Então, assim, me vieram algumas situações, mas que às vezes não iriam agregar tanto na minha carreira. Eu já tinha um leque aberto, né, em outros ramos, em outros negócios, que por mais que a gente tenha pessoas, né, de confiança para gerir nossas coisas, mas eu precisava, né, do tempo, né, para estar presente nessas coisas, né, nos meus negócios. E por incrível que pareça, o Goiás não, vamos dizer assim, não se manifestou, não me fez tanta força para que eu encerrasse a carreira no Goiás. Tive outros convites, né, de alguns clubes, né, de menor porte, mas quando a gente vai colocar na balança o tempo que a gente perde, né, o que a gente perde do crescimento dos nossos filhos, e minha esposa, por estar grávida, né, do meu 3º e último filho, eu procurei me dedicar à família, aos negócios, mas lógico que a saudade bate quando a gente revê algumas reprises de alguns jogos, mas o que me conforta e me deixa muito satisfeito é saber que minha trajetória no futebol foi muito bacana, foi muito positiva, e com certeza eu sou referência para muitos jovens, muitos jogadores aí que estão iniciando. Não, e também para muita gente que quer empreender, Josué. Você foi um jogador de extremo sucesso e é um empresário de sucesso. Você continua empresariando dupla sertaneja também ou não mais? Não. Dupla sertaneja, me aventurei, né, nesse ramo, permaneci durante uns 5 anos, mas requer um pouco mais de experiência, a logística não é fácil, então hoje eu me dedico a outras coisas, né, que eu conversei até com o Vitor há pouco tempo atrás, né, quando teve a reprise do jogo do Atlético agora esse final de semana, e ele é um cara empreendedor, um cara muito inteligente, e a gente tem marcado, né, de encontrar, porque ele também sente que a carreira dele tá mais perto do que longe, né? Então, que ele tenha mais 2, 3 anos aí de carreira, mas é um cara que a gente pode estar abrindo e abrangendo, né, nos negócios aí no futuro breve. Pois é, mas a churrascaria que vocês vão abrir vai ser aí em Goiânia ou vai ser aqui em Belo Horizonte? Eu falei pra ele, assim, ó, a gente abre um aí em Belo Horizonte, ele toma conta, eu abro aqui e eu tomo conta. Aí em Goiânia tem uns boi bons, né, rapaz? Aí tem um churrasco, tem uma condição de fazer um bom churrasco. Aliás, eu fui em Goiânia uma vez, você lembra, Du? A gente foi numa churrascaria lá em Goiânia, naquele Brasil. Eu lembro. Brasil e Holanda, né? Tinha um churrasco bom aí, tem uns boizinhos bons aí, hein, Josué? Aliás, você deve ter umas cabecinhas também. Deve ter umas 60 mil, né? Cabeça. Não chega isso não, mas é um ramo bacana, viu? É uma das coisas que eu me apaixonei, é o gado e o plantio de soja. Ô, Josué, voltando um pouco a Libertadores, e aí é um assunto meio que de bastidores, né? Porque na semifinal e na final, eu cobrindo aquele jogo como repórter pela Rádio Minas, e os voos que o Atlético fez, tanto para Rosário quanto para Assunção, foram voos fretados, parte da imprensa foi como convidada nesses voos, eu estava nesses voos, e foram placares iguais.
o 2-0 contra lá em Rosário e o 2-0 contra lá de Assunção. E a percepção que eu tive como jornalista foi de um time muito abatido na volta. Eu acho que o Atlético sentiu muito, o grupo sentiu muito a derrota em Rosário, até porque o Nils, na minha opinião, é um time melhor que o Olímpia, mas impressionante, não sei se pela experiência da remontada contra o Nils, mas eu percebi o contrário, uma confiança absurda no voo da volta de Assunção. Na volta de Rosário eu falei, olha, não sei se consegue não, os caras estão muito abatidos. Mas no voo na volta de Assunção, a minha percepção era, o Atlético vai ser campeão desse negócio, porque é impressionante como eles não estão abatidos. Vocês, atletas, sentiram isso também? Não, sentimos. A gente tinha um elenco muito experiente, um elenco focado, e tinha peças decisivas que a gente sabia que em ambos os jogos a gente ia fazer gol. A gente não sabia se faria os dois, mas que um gol a gente faria. A tensão já fazia parte do nosso dia a dia. Por quê? Na semifinal, na viagem da semifinal e da final, não tinha como a gente desligar uma chavinha e pensar em outra coisa. Por quê? A gente jogou o jogo da semifinal. No final de semana tinha o jogo do Campeonato Brasileiro. A gente jogava, não sei se você vai lembrar, a gente jogava o jogo do domingo, a gente em casa, dava um abraço na família e voltava meia-noite para concentração, para jogar na quarta. Então, assim, não tinha como você desligar. Lembro. Essa tensão que você sentiu no jogo lá em Rosário, eu acho que todos nós sentimos isso, porque jogar contra jogadores argentinos, você sabe que eles são referência e são... É um futebol de catimba, são jogadores acostumados com esse tipo de situação. Então, é muito difícil você reverter um placar de 2-0 jogando contra argentinos. Mas nós conseguimos. O jogo já em Assunção, eu acho que o baque maior que a gente sofreu foi tomar aquele gol de falta nos acréscimos, no finalzinho da partida. Sim. Porque 1-0 a gente tinha a convicção e a certeza que a gente revertia. Mas aquele golzinho no final de falta realmente deixou a gente, assim, muito baqueado, principalmente no vestiário, cabeça baixa. Mas aí entra o Cuca falando, não, gente, a gente vai reverter. E olhava e passava essa confiança, essa transparência para cada um jogador. E a semana foi tensa, mas a confiança era muito grande. E foi sofrido. Parece que o Atlético tem que ser sempre assim, né? Parece que se não for sofrido, não é Atlético. E graças a Deus, assim, não só eu, mas todos deram sua parcela de contribuição, até os que não jogaram, eles vibravam no banco, gritavam, falavam segundos ali antes da gente entrar no campo. O ambiente do vestiário foi muito bom. Ô Josué, Pois não, CJ. Só pegar um carona no que ele disse aí, porque ele citou o Cuca, e nessa carreira que o Du acaba de passar um currículo e a gente vai ver muita conquista, muito título, clubes grandes. Qual o melhor treinador que você teve? Qual aquele que te ensinou não só na tática, mas te ensinou em liderança, falava em gestão, sabia sobre gestão de grupo, mas também entendia muito de bola? Qual que você acha que foi o melhor treinador da sua carreira? Eu vou pedir só pro Josué responder daqui a pouco, vou chamar um intervalo rápido aqui, mas é rapidinho, 2 minutinhos só, e o Josué responde na volta do intervalo. Antes, só falando aqui da O2 BH Kawasaki, aliás, o Josué também tem lá suas motocicletas, comprou tudo lá na O2 BH Kawasaki. Na O2 BH Kawasaki tem a Super Naked Z1000. A Z1000 é um animal com super bônus na valorização da sua usada, ou bônus de R$2.000 no pagamento à vista. Você pode escolher. Você ainda começa a pagar a primeira parcela em 90 dias. Ontem eu fiz um test drive nessa Z1000 aqui, mas que motocicleta. Peguei a 040 aqui, fui ali pro lado do Jardim Canadá, mas que espetáculo de motocicleta. E aí tem o bônus de valorização na sua usada ou bônus de R$2.000 no pagamento à vista. Quer saber mais? Então liga por 2512-2200, 2512-2200, que é o atendimento online. E se você quiser compra online, a moto é entregue aí na sua porta.
é a Z1000. Entra lá no @O2BH Kawasaki e conheça a Naked espetacular, que é a Z1000 da Kawasaki, com bônus especial e facilidade na compra. Liga pro 2512-2200 e deixe o Grupo Hora de realizar seu sonho em 2 rodas, o maior grupo de concessionárias do Brasil. Rápido intervalo, 2 minutinhos, a gente volta para fechar aqui com o Josué na manhã desta terça-feira no 98. Até já. Estamos de volta, 9h46, 9h46. Josué aqui na reta final do nosso 98 Esportes. Ô CJ, eu vou te pedir, vai dar um trabalhozinho pra você repetir a pergunta, mas acho que vale, para quem tá ligando o rádio agora, refaça a pergunta ao Josué, por gentileza. Porque o Josué tinha comentado no bloco anterior sobre o Cuca, sobre o que ele tinha falado com o grupo após aquela derrota do Olímpia, e aí me veio a curiosidade de saber, nessa carreira dele tão vitoriosa, qual aquele treinador que ele achou mais completo, achou importante, e foram bons treinadores em grandes clubes, Josué. Eu costumo falar assim, eu peguei muitos treinadores, muitos treinadores bons, mas tem 2 assim que realmente marcaram minha trajetória. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Hélio dos Anjos durante 3, 4 anos. Eu falo Hélio dos Anjos porque eu trabalhei com ele, eu tinha 18 anos de idade, então foi o início da minha carreira, e ele é um cara que trabalha muito duro, é um conhecedor do futebol, mas é um cara que me fez evoluir muito como jogador. Eu acho que Mineiro, né? Mineiro, aqui de Janaúba. Por estar começando minha carreira, ele foi um cara que me aconselhou muito, tanto fora de campo, como é que teria que ser um comportamento de um jogador, e dentro de campo me aconselhando o que é que eu precisava melhorar, o que é que eu precisava treinar. Mesmo depois dos treinamentos, ele falava, pega a bola e faz isso, faz assim. Então, assim, ele me aconselhou demais em termos de movimentação dentro de campo, posicionamento. Então, assim, ele me ensinou muito no início da minha carreira. E tem o Muricy, que é um paizão, é um cara que foi vencedor por onde passou, um cara entendedor do futebol, um cara duro que abraça na hora que tem que abraçar, mas te xinga de tudo na hora que tem que xingar. Então, não é à toa, foi um cara referência e muito vitorioso dentro do futebol. Ô Josué, o pessoal comenta muito no período de Atlético de algumas manias do Cuca. O Cuca tinha, de fato, algumas manias mesmo? Ou isso é só lenda? Quais as manias que ele tinha, Josué? Não, ele tinha mania, era superstição. Ônibus não podia dar ré. Ele falava assim, o ônibus vai reto. Ele falava assim, se der ré, a gente vai perder. Ele tinha essa coisa. Tinha a mania da balinha, ele pegava a balinha, não sei o que ele tinha, ele entregava pro cara e falava que o cara ia fazer o gol. Então, quem ele entregasse a balinha, ele falava que ia fazer o gol. Ele era meio assim, mas ele era cheio de mania. Mas funcionou? Esse negócio da balinha funcionou com alguém? E aquela coisa, ele dava balinha pra meia dúzia, que aí vai... Ele ia acertar né? Ele pega os homens de frente ali, meio campo e ataque, vai dar a balinha, alguém vai acertar, pô, não é possível. Mas é um baita treinador também, um cara que eu tive a oportunidade de trabalhar com ele no Goiás, eu fui o capitão dele no Goiás, depois ele se transferiu para o São Paulo, eu fui para o São Paulo, indicação dele, né? Não só eu, mas do Goiás na época foi o Fabão, foi o Danilo, foi o Grafite, foi uma galera. E infelizmente quando eu cheguei ele já tinha saído. Quando eu cheguei já era Leão o treinador, mas ele foi um dos caras que me indicou para ir pro São Paulo, um cara que gostava muito do meu futebol e é um cara que eu sou fã e tem meu respeito. Josué, além do Léo Senna, quais os outros jogadores que você tem hoje na sua carteira que você é empresário? Além do Léo Senna, que é um jogador de ponta no Brasil, quais outros jogadores que você tem também? Eu comecei muito recentemente, né? Eu acho que tudo que a gente representou e fez pelo futebol, a gente não pode apenas apagar e ficar de fora, né? Eu trabalho muito com a base, né? Com os jogadores mais jovens. Eu tenho uma parceria, né? Junto com outros empresários, que é o Léo Pereira, né? Que foi transferido agora para o Flamengo. Eu vou colocar assim, esses 2 jogadores aí são os meus 2 jogadores aí de ponta. Outros jogadores são jogadores mais jovens, né? Jogadores de base, onde a gente faz um trabalho muito bacana aqui no estado.
Josué, Goiás, você acha que com essa pandemia, você está falando desses jogadores mais jovens, vai ser uma tendência dos clubes brasileiros, todos com muitas dificuldades financeiras, de apostar ainda mais nesses jogadores jovens, esses clubes lançarem esses atletas mais jovens ainda mais prematuramente? Eu acho que a base é a joia de todos os clubes, né? Que você requer um pequeno investimento, mas quando existe a possibilidade de uma contratação de um jogador, isso é certo, né? Vamos dizer, a lucratividade. Eu tento, né, implantar aqui no Goiás, principalmente, a possibilidade de levar a base do Goiás sub-17, sub-19 a participar de torneios na Europa. Na Europa existem muitos torneios sub-17, sub-19, né, onde torneios onde participam Barcelona, Bayern de Munique, Ajax. Então, assim, a possibilidade de você levar um elenco sub-17, sub-19 para participar desse torneio e a probabilidade de você firmar um negócio com 1 ou 2 ou 3 jogadores é muito grande. É uma coisa que eu estou tentando implantar aqui no Goiás e o presidente está me dando esse respaldo, tomara que dê certo. 9h52. Eu vou insistir numa questão com você, Josué, você já explicou, mas é que tem muita gente que ligou o rádio agora e eu vou insistir nessa questão com você. Você acha que o Léo Sena hoje está mais próximo da renovação com o Goiás ou está mais próximo da transferência para o Atlético? O jogador já deixou bem claro, né, que se tiver uma posição concreta, uma situação bacana em termos financeiros, lógico, né, que seja compatível à proposta do Goiás e uma durabilidade do contrato também em torno de 3, 4 anos, ele tem o interesse de sair do Goiás. Bom, você continua, o Atlético continua nos contatos aí, né? O negócio continua acontecendo entre você e o Alexandre Matos e tal, então ainda existe essa possibilidade. Ô Josué, para fechar pelo menos da minha parte aqui com você nutre por algum jogador daquele time de 2013 do Atlético ainda alguma amizade mais forte? Você tem contatos frequentes? Você citou aí o Vitor, pode se tornar inclusive um parceiro seu daqui a pouco em negócios e tal, mas tem algum outro jogador ou alguns outros jogadores que você nutre alguma amizade a partir daquele momento, daquela conquista? Tem sim. O Vitor é um cara que a gente fala muito por mensagem. O Carlos César, que é o lateral direito, né, que agora está no Criciúma, é um cara que veio fazer alguns cursos aqui no estado, aqui em Goiânia, né? Aprimorando e se preparando já para um pós-carreira. Então, é um jogador que a gente, quando ele vem aqui em Goiânia, ele teve a oportunidade de vir aqui umas 4, 5 vezes, sempre que ele vem, a gente tem um contato. O Patrick também é um jogador que a gente sempre tem contato, é um jogador que eu gosto muito e já tentei, né, fazer até mesmo tirar ele do Atlético em outra situação. Porque às vezes o Patrick fala assim, olha, é 880 o Patrick aí, né? Amor e ódio, né? Amor e ódio, né? Então, às vezes o próprio Goiás ou outros clubes me perguntam muito de lateral direito, é um cara que eu sempre falei bem, é um cara que trabalha muito, um cara guerreiro, que se dedica muito quando está dentro de campo. Então é um cara que eu tenho um contato. O Leandro Donizete é um cara também que eu tenho um contato também por mensagem. E o Ronaldinho, que veio fazer alguns eventos aqui de futebol, né, o pós-carreira, sempre que ele tá por aqui. Então, assim, resumindo, todo jogador que passou pelo Atlético, que passa aqui no estádio, né, a gente sempre tem um contato. Se não é pessoalmente, né, para tomar um café, tomar um suco, pelo menos no telefone a gente conversa. Ô José, viva... a gente... Pois não, CJ. Pode falar, viva o quê? Vai lá. Não, eu queria falar, viva Josué, o novo Olacir de Moraes, que era o rei da soja. Agora o rei da soja é o Josué. Você quer fechar com ele, CJ? Quero. Na verdade, nós falamos das coisas positivas, Josué, aqui, das suas lembranças, das coisas boas do futebol, mas o que você não tem saudade da bola ou do mundo da bola, mesmo que você continue atuando e aí também no ramo agropecuário aí, mas o que você não tem saudade da bola?
Eu acho que o tempo que a gente fica fora de casa, né, que a gente fica longe de casa, das concentrações 2 dias antes, 3 dias antes, que era típico do Cuca isso, né? Eu acho que hoje eu procuro valorizar cada final de semana que eu tenho para ficar com minha família, porque durante os 20 anos que eu joguei profissionalmente, você abre mão de feriados, de que seja carnaval, ou Semana Santa, ou o sábado e o domingo, que você não tem. Então, muitas das vezes você emenda uma viagem, você joga em Porto Alegre, depois vai jogar no Paraná, você fica a semana inteira fora, né? Eu costumo contar assim, quando eu morava na Alemanha e estava na seleção, que a gente vinha jogar as eliminatórias, e eu chegava a ficar 15, 20 dias fora, ou a Copa América, que a gente viajava, ficava 35 dias, e quando eu cheguei em casa, meu filho olhou para mim e falou assim, papai, onde você mora? Eu nunca esqueço dessa pergunta que ele me fez. Eu falei, papai, mora aqui. E ele falava assim, não, mas eu só vejo o senhor na televisão. Então isso aí mexeu comigo demais. E hoje, você é doido. E hoje eu procuro vivenciar e aproveitar os finais de semana, porque durante a semana é corrido, mas o final de semana, no sábado e domingo, que seja fazendo churrasco, que seja indo pra fazenda pra andar de cavalo, participar o sábado e o domingo com ele, jogando futebol e aproveitando cada segundo. Eu tenho exatamente, Everton, lembrei de você na hora, viu? Do que ele falava aí de ser mão. Eu não abro mão. Obviamente que eu não sou o Josué, mas eu não abro mão. Final de semana é pra minha família e não tem conversa. Você não precisa me chamar pra festa, pra almoço, pra nada, pra trabalho que eu não faço. Eu quero ficar com a minha família e com meus cachorros e ponto final. Ô Josué, obrigado. Você é um monstro, empilhador de títulos, uma figura extraordinária, um atleta na acepção da palavra mesmo. Parabéns pela sua carreira e parabéns pela nova carreira agora, por ser o novo rei da soja, o novo rei do gado, o novo rei das churrascarias e o maior empresário do futebol. Ô Everton, você já sei porque ele gosta do Hélio dos Anjos. Hélio dos Anjos é dono de metade de Janaúba, que ele deve ter cabeça de gato mais do que o Josué. Mais do que o Josué tem em Goiás. Que é isso. Tudo merecido. Foi um prazer, viu, participar com vocês aí, um prazer. Tá, sucesso aí, né, boa sorte. Se cuidem aí em volta dessa pandemia toda, em torno disso aí que estão passando. E rezar para que tudo aí possa passar o mais rápido possível e a gente seguir nossa carreira na normalidade, tá bom? Foi um prazer participar com vocês. Igualmente, foi um grande momento do programa. Valeu, José. Gente, deixa eu falar, que papo maravilhoso, né? Certamente. Ainda bem que deu certo, né? Ainda bem que deu certo pela internet. O torcedor deve estar do outro lado aí, vibrando com esse papo aqui com o Josué.